Bom, gente, conversando com o Leandro pediu para passar um pouco da experiência da gente com irrigação de pastagem. Na verdade, eu venho trabalhando com irrigação de pastagem desde 1996 e também com o uso de efluente. Na minha opinião, não existe casamento mais perfeito do que efluente e pecuária. E por que a pecuária e não grãos, por exemplo? Normalmente, quando você tem efluente, você tem, obviamente, uma grande quantidade de elemento químico que é a base da agricultura orgânica no mundo. E esses efluentes, eles precisam de uma área para ser trabalhado. Uma das maneiras mais viáveis de trabalhar com esse efluente é através da fertirrigação. E veja que a gente já vem fazendo isso, principalmente com efluente de suíno e confinamento, há muitos anos. Nós montamos um projeto, por exemplo, de gotejo com aplicação de efluente em café na década de 90, no final da década de 90. Aí eu parei de trabalhar com café e me dediquei inteiramente à pastagem, e é isso que a gente vem fazendo. Acredito que os maiores projetos de malha para pastagem foi a gente que implantou, a minha equipe que implantou. Tanto com o uso de efluente, quanto o uso sem efluente. Então eu vou mostrar um pouquinho disso aí, como eu falei com o Leandro, porque eu poderia estar falando aqui o dia inteiro sobre isso. Então eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Bom, a primeira coisa que eu falo com a minha equipe é o seguinte: vai chegar numa fazenda, vão escutar o produtor. Ninguém sabe mais da fazenda do que ele. Então escuta o produtor, escuta o gerente, porque ninguém sabe mais da fazenda do que a pessoa que vive lá. Ele sabe o quanto que ele já fez para conseguir chegar onde é que ele está, errando ou acertando. Mas esse é o fato, né? E mostrar que nós podemos fazer planejamento. E uma outra coisa que eu bato muito, gente, é o seguinte: pessoal, às vezes ainda a gente escuta que nós temos uma tecnologia para pequena propriedade, uma tecnologia para média propriedade, uma para grande propriedade. Eu, sinceramente, não acredito nisso e não é isso que eu pratico. A tecnologia é exatamente a mesma, cabe ao técnico saber adaptar para cada situação. Então, onde eu faço um projeto de 10 hectares, eu posso fazer um projeto de 1.000 hectares igual, com a mesma sustentabilidade e com o mesmo caráter e rigor técnico. E nós temos que fazer planejamento, porque errar é caro demais. Então, esse é um slide que eu mostro por que trabalhar com pastagem. Não existe nenhuma planta que o homem conhece que extrai mais elemento químico do que os pastos tropicais. Não existe. O pasto tropical é o que mais extrai elemento químico. Então, quando se trabalha com efluente, o que isso impacta? Ora, eu preciso de uma área menor comparado, por exemplo, com o eucalipto, que o pessoal tem na cabeça que extrai muito. Não. Pastagem tropical fertirrigada extrai 8,9 vezes mais macroelementos do que eucalipto. E nós já fizemos vários trabalhos. Nós acabamos de publicar agora, junto com o Fernando Mendonça, lá da Exalc, um capítulo que a Janaína, professora da Federal de São João del Rei, exato, organizou, né? E realmente esses trabalhos mostram isso, evidenciam isso, né? Essa extração realmente muito grande dos pastos tropicais. Isso está publicado aí nos livros nossos que nós já publicamos, nos trabalhos, etc. E aí está o trabalho de eucalipto, que a turma que trabalha comigo fez uma revisão para mostrar exatamente isso. Ou seja, ao longo de 7 anos, quanto que extrai de macroelementos. E é possível ver aí que no caso de nitrogênio, por exemplo, né, enquanto o eucalipto extraiu 623 quilos para produzir isso em 7 anos, 218 toneladas por hectare, a pastagem consumiu 5.600 quilos em 7 anos. Totalmente irrigado, esse eucalipto também era irrigado no trabalho de pesquisa, os dois irrigados, tá? Os dois irrigados. Então, gente, cada projeto é um projeto. Então, por exemplo, aí está uma imagem de um projeto que tem 6 motobombas instaladas invertidas, um projeto nosso, sobre uma balsa, porque a variação de nível desse rio é muito alta. Então, eu fiz a opção de instalar essas motobombas invertidas, porque nem tubo de sucção tem. Tem uma proteção por baixo dessa balsa, né? E aí joga
essas bombas de alta vazão e baixa altura manométrica, joga nas bombas que realmente vão irrigar o sistema. Um projeto menor, já preparado, ou seja, foi planejado. O projeto já está preparado para receber a terceira fase. Então, foi implantado primeiro a primeira fase, depois a segunda fase, e já está preparado para receber a terceira fase. Não tem que estar fazendo solução técnica de emergência, que é vulgarmente conhecido no Brasil como gambiarra. Então, já não tem que fazer mais isso, né? Então, já tem que planejar isso. Às vezes, a gente trabalha também com articuladores. Eu gosto muito de trabalhar com articulador de pneu. Esse é um projeto que nós implantamos na Colômbia, na região de Puerto Gaitán, Meta, que tem 135 hectares de malha totalmente automatizado, totalmente na Andangen, com aplicação de efluente suíno. Essa fazenda tem 700 mil suínos. E, além disso, tem um frigorífico. Então, todo esse dejeto, está aqui da Colômbia, o José e Andrés, que conhecem essa fazenda, que é do Grupo Aliar. Então, são 135 hectares de malha nessa fazenda, que tem outra fazenda com a outra área de malha, vocês vão ver as fotos, que foi feito a partir desse bombeamento. E é claro que, às vezes, quando se trabalha com efluente, o que mais acontece é a válvula de pé com crivo agarrar. Eu aboli válvula de pé com crivo de meus projetos. Até mesmo o projeto que não tem efluente, eu já não uso mais válvula de pé. Porque é muito mais sensato e fácil trabalhar com tanque de vácuo. O primeiro tanque de vácuo que eu instalei em projeto meu na minha vida, acho que foi em 1996 ou 98. Então eu vou mostrar um projeto para vocês que tem 230 hectares irrigados com tanque de vácuo, com 2 tanques de vácuo, porque nós temos um efluente de confinamento. Então 2 tanques de vácuo, tem um atrás, outro à frente, que evita qualquer problema com válvula de pé, porque o efluente, obviamente, ele promove incrustações ao longo do tempo na válvula de pé e ela não fecha. E a motobomba vai perder a escorva. Então lá é boca aberta dentro do efluente. O tanque de vácuo faz o papel que tem que fazer. Então é só dimensionar corretamente o tanque de vácuo e não há problema algum. Ou seja, o primeiro que eu instalei na minha vida foi em 1996, se não me falha a memória. Justamente num projeto desse, quando a gente já estava trabalhando com isso. Outra coisa que chama a atenção é planejamento da irrigação. Esse projeto, por exemplo, nós conseguimos aumentar 21% da área irrigada com a mesma água. Qual o milagre? Não tem milagre nenhum. É capacidade de armazenamento. Planejamos o sistema de irrigação para jogar a lâmina que nós precisamos em 15 horas. E os reservatórios são abastecidos em 21 horas. Então, eu consigo repor a água e trabalhar dentro do meu período de seca fazendo isso. E nós crescemos a área irrigada com a capacidade de armazenamento, tá? Então, isso a gente tem feito bastante, né? Aí, enchendo esse reservatório. Esse reservatório ele tem 2 hectares com 5,5 metros de profundidade, tá? Foi no momento que nós começamos a encher esse reservatório, justamente para isso. Aí, o reservatório cheio já, com a casa de bomba. Bom, e vamos voltar isso para a pecuária agora. Não adianta você ter um belo projeto se não tem viabilidade econômica. Nenhum produtor, eu estou vendo aqui que tem produtores aqui, nenhum produtor vai fazer um projeto por ser bonito. Tem que botar dinheiro no bolso, porque nós temos uma empresa complicada para trabalhar. A nossa empresa não tem teto, não tem telhado. Então tem que ser muito bem planejado por isso, que nós estamos trabalhando com uma empresa sem telhado. Então é isso que nós precisamos. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo do potencial produtivo da pastagem fértil irrigada. Nesse caso não tinha efluente, tá? Nós fizemos esse estudo e implantamos esse estudo. Isso que eu vou mostrar para vocês é o que aconteceu no ano passado. É real os dados. Não foram simulados esses dados. Eu tinha um estudo do potencial produtivo da área. Eu conhecia a planta forrageira que eu estava trabalhando, nesse caso era um pânico,
E eu já vinha trabalhando com esse pânico há algum tempo nessa propriedade, com 125 hectares irrigados. Então, eu sabia que a minha maior produção, potencial produtivo, é onde está verde. E não é por causa de chuva, porque isso é irrigado. Tudo bem que chove nessa época, mas é por causa de temperatura e luminosidade, ou seja, radiação. É a grande bendição desse país. É a benevolência desse país, é a quantidade de radiação que nós temos. E essas plantas respondem demais à radiação. Então eu sabia que janeiro, fevereiro e março eu poderia produzir mais, outubro, novembro, dezembro eu poderia produzir mais. Eu sei que o meu período apertado é junho e julho. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com esses potenciais para planejar o projeto. Quando é que eu vou entrar com esse gado? Ora, é muito mais sensato entrar na época que cabe menos, eu acumulo um pouco de forragem, esses animais vão ganhar peso e aumentam em UA, sem aumentar a quantidade de cabeça, óbvio, porque um UA é um animal de 450 kg de peso vivo. Então, eu consigo trabalhar assim. E foi isso que nós fizemos. Nós calculamos com base nisso, entramos com os animais com peso médio de 225 quilos, representando 14 animais por hectare, bezerros. Tocantins. E aí, o peso total era esse aí, 393.750 quilos, o que representou na época 7 UA. Ora, como é que eu fiz isso trabalhando dessa maneira? Eu acumulei um pouco de forragem antes de mais entrarem, certo? E o ganho médio diário desses animais, somente a pasto, foi 600 gramas. O pessoal costuma dizer que ganha 1 quilo por dia. Não ganha. Sem suplementação energética, não ganha. Porque nutricionalmente é impossível. É só pegar a análise bromatológica e estudar ela pode ter 20% de proteína, mas não tem energia para isso. Então não ganha. Isso é história. E eu falo isso porque eu tenho 30 anos mexendo com esse negócio. Então, gente, o ganho médio foi 600 gramas. Um período de adaptação, né? Nós pesamos no início de agosto, então já tinha um mês. Saiu de 225 para 243 quilos. Né, representou 0,54 UA, já subiu de 393.750 para 425.250, certo? Subiu para 7,56 UA. Muito bem. O que nós fizemos a partir daí? Análise bromatológica. Vou mostrar para vocês a análise bromatológica daqui a pouco. Vimos que era possível ganhar mais peso. Como? Suplementação energética. O que é suplementação energética? Milho moído. Milho moído. Então, com milho moído, nós suplementamos 0,4% do peso vivo. Por que 0,4% do peso vivo? Porque a partir de 0,5% tem efeito substitutivo. E eu não quero efeito substitutivo nesse momento. Eu quero que o animal coma a energia necessária para aumentar o ganho de peso, mas que esses animais não substituam a dieta de pasto, que é o meu volumoso barato. Então, veja. Quando foi no início de outubro, nós pesamos os animais novamente e percebemos que esses animais ganharam 1,150 kg por dia. Aí passou de 1 quilo. Por quê? Suplementação energética. Aí sim, aí eu consegui. Eu equilibrei a dieta proteica do volumoso com energia. E aí, quando chegou final de fevereiro, dia 20 de fevereiro, esses animais estavam com 473 quilos, prontos para entrar no confinamento. Um confinamento também que o volumoso é capim. Nesse caso foi Miyagi. Então ele entrou no confinamento com esse peso promédio, em média, e saiu do confinamento entre 550 e 570 quilos. Então, gente, não tem milagre, é avaliando essas coisas. E aí eu dolarizei na época isso para a gente ter ideia de que eu estava fazendo. Todos os custos estão aí. Eu sei que eu produzi 3.472 quilos no período de 8 meses, tá certo? Que foi de julho a fevereiro. Eu sei que dentro do pivô, eu estava com 434 mil quilos, vendi esses animais por $1.011.220, gastei
56 mil dólares com manejo de irrigação, controle de praga, principalmente lagarta, porque aí praticamente nós não tivemos problema de cigarrinha, e mão de obra. Gastamos 155 mil com energia elétrica, aproximadamente. O nosso grande gasto é adubação, foi pesado, foi quase 380 mil dólares. E gastos no controle de outras pragas que surgiram nesse decorrer aí, foi principalmente aí nesse caso cigarrinha, 15.894 dólares, e com compra de milho, 136 mil dólares. Ou seja, eu totalizei os custos em quase 742 mil dólares. Então, se você subtrair, você vai ver que nós tivemos uma rentabilidade de 269 mil dólares. Aí não está a amortização de equipamento, que ele representa muito pouco, na verdade. E tão pouco a valorização da terra, porque aí o negócio explode. Então, gente, é claro, num sistema fértil irrigado como esse, eu tiro o gado, no outro dia eu tenho que colocar gado. Eu não posso deixar parado uma área nobre da propriedade. Então, eu posso, inclusive, fazer a estimativa para 12 meses. E foi o que eu fiz. Eu quero que vocês guardem esse número, 3.200 dólares por hectare, porque esse não é o potencial. Isso é o que nós conseguimos nesse projeto real. O potencial está muito acima disso, dependendo do sistema que você trabalha, e daqui a pouco eu mostro o potencial para vocês. É claro que esses preços de adubos que foram praticados anos atrás, aí 2 anos atrás, 3 anos atrás, realmente saiu fora da curva daquilo que a gente está acostumado. Quanto vocês compraram ureia há 1 ano e meio atrás? Basicamente 1.000 dólares na tonelada, sim ou não? Quanto que está hoje? 600 dólares a tonelada? Mais ou menos isso, né? Então, óbvio que isso impacta muito, tá? Então, impacta muito. Essa área, não. Essa área 100% é pânico, Miyagi. Então, esse é um projeto de 135 hectares, totalmente feito com as pessoas na Andandien 5035. Nessa fazenda, na Colômbia, a 4 graus de latitude norte, eles têm um potencial de produção 20% a mais do que o nosso aqui no Brasil, em média. Essa fazenda já produz mais de 53 toneladas de matéria seca por hectare ano, já está beirando 60 toneladas de matéria seca por hectare ano. Nós não conseguimos produzir isso aqui ainda, está aí na faixa de 50, 51, porque estão a 4 graus de latitude norte, ou seja, a radiação é muito alta. Aí, esse está em 18 por 18. Tá? E aí aplica o dejeto suíno. Nessa fazenda tira leite, tira 20 mil litros de leite por dia, e é o leite mais barato produzido que eu conheço. Por quê? Porque desde que foi montado esse projeto em 2016, creio, não? Não, 15 foi que estava mirando aí, foi 2016. Até hoje nós nunca gastamos 1 quilo de adubo químico, 100% vindo do dejeto suíno. Por quê? Qual a explicação? Simples. As análises médias desse dejeto ao longo desses anos está entre 1,2 a 1,8 quilos de nitrogênio por metro cúbico de dejeto suíno tratado, que passa pelo biodigestor, 0,2 a 0,38 kg de P, não é P2O5, e 0,6 a 0,8 kg de potássio, de K. Ou seja, na verdade, gente, eu tenho uma fábrica de adubo orgânico nessa fazenda. O que a gente gasta aí é calcário, que lá na Colômbia é muito mais caro do que para nós aqui no Brasil. Certo? Calcário por quê? Porque é óbvio que eu acidifico o solo com adubação violenta dessa que eu estou adubando para 10 UA por hectare, equivalente aí a 1.700 quilos de ureia por hectare ano. O equivalente seria, certo? Toda a criação de bezerra também em área de malha é TIFT 85, então está aqui na Andandien também esse passado aí. Isso vem reduzindo muito o custo de produção dessa fazenda, certo? As novilhas todas em área de Tifton também, 100%. Agora que nós estamos passando algumas para Miyagi. Miyagi está funcionando muito bem lá também. Izuri também, tem Izuri. E como é que a gente faz isso, tanto no Brasil quanto lá? As leis ambientais da Colômbia é muito parecida com as leis ambientais do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, saiu em 14 de dezembro de 2021 a primeira resolução CONAMA de fertirrigação com efluente do país. E eu escrevi a parte técnica dela a convite do ministro Joaquim naquela época. É a primeira resolução CONAMA para irrigação com efluente.
do país é a resolução CONAMA 503. E lá eu escrevi justamente isso, porque qual é a preocupação nossa na hora de escrever a parte técnica de uma resolução dessa? É escrever alguma coisa que o produtor possa cumprir, senão vira mais uma lei ideal que o Brasil é expert nisso, e ninguém consegue cumprir depois. Ou seja, tem caráter científico, rigor científico, mas é possível executar na prática. Então é isso que eu quero dizer. Então, olha, o que nós fizemos? Nós calculamos por balanço de massa quanto que o pasto exportava de nitrogênio, fósforo e potássio. E quanto que estava na análise naquele momento ou na média do ano. Então, tem uma série de cálculos que se faz, inclusive considerando o índice de eficiências proposto pela própria Embrapa, que nós chegamos na taxa de aplicação. Veja, o nitrogênio eu poderia aplicar 1.543 metros cúbicos por hectare ano, fósforo 6.500 quase, e o potássio 2.200. O que a gente faz? Baliza pelo menor valor, porque aí eu tenho a garantia que eu não vou contaminar o lençol freático, nem o perfil do solo, com nitrato, nitrito ou qualquer outro elemento químico, como fósforo ou potássio. Então, nós fizemos todo esse trabalho e aí apresentamos para o empresário e para o meio ambiente todos esses cálculos, mostrando quanto que seria de nutriente para produzir 45 toneladas na época e agora liberados com essa aplicação. E mostramos que ainda haveria um pequeno déficit desses elementos aqui, que não precisariam ser corrigidos, mas com certeza esse produtor precisaria comprar um pouco de cloreto de potássio para manter esse nível de produção, porque nós sabemos que a planta produz pelo aquilo que tem menos. Então, a gente fez todos esses cálculos, apresentou à Corporação Ambiental da Colômbia, foi tudo aprovado e realmente está funcionando muito bem. Nós começamos a fazer isso a partir de 2017 lá. Esse é um outro projeto também no Brasil. Esse é no Mato Grosso, 120 hectares de malha. Olhem a paisagem ao fundo. Essa foto foi tirada em setembro. Completamente seco. E aí está o Mombaça, né, sustentando grande parte dos animais dessa fazenda. Tá? Quando eu cheguei nessa propriedade, a 3 quilômetros da praia de Salvador, ali na região de Subaúma, Cocos, o produtor falou: rapaz, eu não tenho solo, eu tenho areia de praia. É problema? Eu falei: nenhum, não é problema nenhum. Não tem hidroponia? Por que nós não podemos fazer areioponia? É manejo, é simplesmente manejo, certo? Então, lá tinha uma plantação de coco abandonada, que não produzia nada, e nós precisávamos de sombra, porque esse produtor tinha gado Jersey. Então, precisava de sombra para esses animais. Fizemos o projeto de irrigação, também todo com Naan 5035, está aí irrigando, certo? O que aconteceu é o seguinte: eu não preparei para isso, porque eu não entendo nada de coco. Mas essas árvores de coco que produziam, em média, segundo o produtor, 30 frutos por ano, passou a produzir 130. Com a venda do coco, ele pagou a mão de obra e a energia elétrica. Então, o que não era negócio, virou negócio. E aí tá as vaquinhas Jesse na sombra, pastejando, tranquilinha, né? Que realmente é um projeto que está funcionando há mais de 10 anos, com sucesso, sem nenhum problema, né? E aí tem aí, ó, para vocês verem, opa, os cocos aí, né? Uma árvore que não produzia quase nada, começou a produzir, obviamente, aproveitando o adubo aí da pastagem, né? Esse é na Colômbia também. Essa é uma região complicada, porque está perto de Puerto Escondido, é uma região de praia também, está 3 quilômetros em linha reta da praia, 4 quilômetros por aí, e que tem muito problema de água salobra. E lá nós encontramos um poço que a vazão dele daria para irrigar apenas 7,2 hectares. Então o que nós fizemos? Tomamos a decisão de não colocar gado aí na maior parte do ano. Produzimos silagem de pânico para ter volumoso para usar para as vacas de cria, para as matrizes, no período seco. É interessante que a Colômbia, quando os colombianos vêm no Brasil e veem que a gente tem 6 meses de seca, eles ficam impressionados, porque eles têm 4. E lá chove entre 2.400 até 3.000 milímetros por ano nessa região. Só que os 4 meses de seca, meu amigo, é vento forte e sol e temperatura de 42 graus. Com 15 dias, seca, mas seca demais. Então, o cara que não armazena forragem lá, nunca vai conseguir ser um pecuarista de sucesso. Não tem jeito. Então, o cara tem que ter ou ela na forma irrigada ou na forma de silagem.
Então, isso resolveu o problema dessa propriedade. Essa é outra propriedade que aqui saiu no Globo Rural umas 2 ou 3 vezes. Essa é a Fazenda Seis Amigos. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, do Iraldo e sócios, em Itapurá, que lá também ele é o integrado da Sadia, e a gente faz toda a aplicação do efluente nessas áreas de Tifton para produzir feno na época seca, e no final da época seca compra a vaca com bezerra ao pé, magra, e bota, porque na época de chuva você não vai conseguir produzir feno lá. Então, produz o feno na época seca, vende, e as vacas aí produzindo na época de chuva. Então, depois vende esses animais todos. Esse é o projeto da Razip, né, que é a fazenda do Grupo Randon em Vacaria, que nós planejamos ela dessa maneira. Quando eu cheguei para assessorá-los, isso tem uns 6, 7 anos atrás, já tinha esses pivôs produzindo milho. E nós precisávamos jogar o efluente da ordenha, eles tiram aproximadamente 40 mil litros por dia, precisava jogar esse efluente e optamos por malha. Também foi toda feita com Naan 5035. Tá instalada lá, sei lá, mais de 10 anos. É uma região complicada, eu tenho foto andando em cima de placas de gelo nessa região, com 4 graus negativo, que está em Vacaria, no Rio Grande do Sul, mas a gente consegue fazer um bom manejo, porque final de abril a gente faz sobressemeadura de aveia preto e azevém em cima do Tifton, porque vem a primeira geada, queima esse Tifton todo, mas ele não morre, e aí a aveia preta e o azevém vem em seguida e faz a formação de pastagem e a gente continua aplicando o efluente. Aí o sistema de bombeamento, de um lado efluente, do outro lado água, a gente dosa isso, tudo automatizado, ao fundo a ordenha, e aqui dá para ver as estacas, onde é que estão os Naan 5035, também com 18 metros. Bom, algum tempo atrás, conversando com o Leandro, veio o desafio de fazer irrigação por gotejo subterrâneo em pastagem, e hoje foi me apresentado o Yuri, que há 10 anos atrás já fez irrigação com gotejo subterrâneo na propriedade. Certo? Eu costumo dizer que a pesquisa, às vezes, tem que correr atrás do produtor rural, né? Então, essa é a área que nós fizemos em convênio com a Naan, eles doaram todo o equipamento, Naan, Danjen e Rivolis, e nós implantamos, e a Mariana, que é professora da universidade, foi me orientada, ela estava aqui agora há pouco, ela que fez a primeira tese de mestrado nessa área, tá? Então, fizemos toda a montagem, estudamos bulbo, obviamente, para estabelecer o projeto, e fizemos toda a montagem. Esta é a área da universidade. Ali, a Universidade Federal de Viçosa, ela tem 3 campi. Viçosa, em Florestal, próximo a Belo Horizonte, e Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer isso lá. Creio que tem que ligar a televisão de novo ali. E realmente funcionou muito bem, está funcionando, tá? E a gente mediu nessa tese dela várias coisas medimos lá, tá certo? Isso foi plantado com capim vaqueiro e braquiarão. Nós não ensaiamos pânico agora, tá certo? Nós vamos ensaiar pânico agora, no próximo ano nós vamos ensaiar pânico, ainda não ensaiamos. Então ensaiamos um sínodon, que foi o capim vaqueiro, e ensaiamos o marandu. Aí para vocês verem o sistema de montagem, como ele é feito, né? Depois de pronto. E aí, já alguns projetos funcionando. Né? Em Nova Andradina, é o seu, né? O Guilherme que mandou essa foto para mim. Esse é o projeto de vocês, do Yuri aqui, ó. Isso foi implantado quando, hein, Yuri? 2013. Então, gente, estamos fazendo 10 anos um sistema de gotejo enterrado para pastejo, né? Então tá aí a foto lá da fazenda deles aí, tá? O Guilherme mandou essa foto. Essa parece que é no Rio Grande do Sul, se eu não estou lembrado. Eu acho que é no Rio Grande do Sul, tá? O Guilherme também me mandou essa foto. E esse é um projeto que agora a gente está estudando numa fazenda que tem uma grande área irrigada com pivô, que eu estou insistindo a montar um projeto de gotejamento no Mato Grosso do Sul.
pelo que a gente já tinha conseguido. Então, essa fazenda ela tem mais de 2.000 hectares de pivô e a gente quer implantar esses 60 hectares aí de gotejo. Já discuti esse projeto com o Leandro. Essa imagem, inclusive, o Leandro me mandou, já discutimos o projeto e pretendemos implantá-lo esse ano ainda. Claro que ainda faltam alguns testes que nós queremos fazer lá, tá? Mas a ideia é implantar isso. Então, está aí todo o desenho do projeto, os cálculos hidráulicos já estão prontos, né, Leandro? Então, a gente tem tudo pronto já para começar a funcionar. Essa é a fazenda também do Rio Grande do Sul, o Guilherme mandou essa foto, que produz feno. Gotejo subterrâneo também, dá para ver aí o cavalete ali ao lado do trator. Ou seja, é uma tecnologia, gente, que eu não tenho medo de mexer com ela, não. O pessoal às vezes fica com medo, está dominado. É só fazer a coisa correta, fazer o planejamento, os testes que tem que ser feito para tomar a decisão de implantar e, obviamente, poder escolher o equipamento que nós vamos botar. A gama de equipamentos que nós temos no mercado, nós vamos escolher o equipamento mais próprio. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre efluente. Para falar de efluente, nós temos que falar ou de suinocultura ou de confinamento. Então, essa é uma das fazendas que a gente assessora. Esse senhor, ele vende 24 mil boi ano, esse confinamento é para 8 mil boi estático de concreto, piso de concreto, 8 metros quadrados por boi. Recolhemos todo o dejeto, passa num tanque equalizador, passa num separador, aqui o tanque equalizador, aqui o separador de sólido, biodigestor, lagoa, canal, equipamento de irrigação e geração de energia através do biodigestor. Então, é um projeto bem fechado, um circuito fechado, né? Aqui a área de silagem nossa, observe que ela é toda concretada também, porque necessitamos que esses maquinários funcionem no período da chuva. Então, a gente precisa disso, tá certo? Aí, animais aí entre 16 e 18 meses com 530, 540 quilos. Tanto Nelore quanto F1 Angus. Lembrando que o F1 Angus, na nossa experiência, ele é mais exigente em energia no final do ciclo para botar acabamento de carcaça. Então, tem que ter atenção nisso, porque encarece o processo. Aqui é uma área de silagem. Depois eu acho que tem aí um videozinho com as pessoas funcionando, aonde tem dejeto suíno, isso é capim Miyagi, lá na Colômbia também. E nós temos trabalhado também bastante, gente, com composto enriquecido para tentar baixar a custo de adubação química. O que a gente faz? Faz um planejamento de recolher todas essas fezes, enriquecer com gesso, rocha fosfórica e vários tipos de leveduras e bactérias, como Bacillus subtilis, por exemplo, e fazemos o cálculo por balanço de massa quanto nós substituímos do químico pelo composto. Essas fazendas, desde 2019, essa especificamente, não compra MAP. 100% do fósforo já estava equilibrado, a gente vinha adubando. Então, 100% do fósforo, obviamente, ele está vindo via esses bioativos, né? Então, separador de sólido, para gerar aí o elemento, e aí nós aplicamos gesso, rocha fosfórica, às vezes calcário, às vezes potássio, rocha potássica, e fazemos aí o composto enriquecido. Mandamos analisar esse composto, e, obviamente, a gente faz o equilíbrio disso. Então, eu já fiz o cálculo por balanço de massa, quanto que eu vou gastar de cada elemento químico, eu sei exatamente quanto que eu gasto para cada quantidade de animal que eu tenho potencial. E, em cima disso, eu faço a relação do composto, inclusive levando em consideração o carbono orgânico total, que é extremamente importante. A gente está verificando a possibilidade de economia nesse processo de nitrogênio, então é extremamente importante. E em cima disso nós fazemos os estudos para saber quanto de bioativo eu aplico para suplementar tudo que eu preciso, por exemplo, nesse caso aqui de MAP. Joguei até mais do que eu precisava. O que eu estou jogando me fornece o equivalente MAP 400 quilos e eu precisaria de 300 quilos. Então, eu estou fazendo um armazenamento disso na forma orgânica no solo. Obviamente, substitui um pouco do nitrogênio, que vai substituir ureia, e, obviamente, KCl bem menos, mas vai substituir. Então, gente, isso são coisas que nós estamos produzindo dentro da fazenda para tentar otimizar custo e ter uma melhor relação de rentabilidade para o produtor rural. Tudo é feito em cima de cálculo. Não tem esse negócio de eu acho, quem acha não sabe. Então tem que ser feito em cima de ciência, tecnologia e cálculo, certo? Claro que a gente faz isso para tudo que se quer fazer, mostrando para o produtor rural o que ele poderia economizar
em relação à adubação química. Essa é uma área, por exemplo, de Miyagi, que nós usamos esse composto. Quem conhece de pastagem, dá uma olhada na boca dessa máquina, a quantidade que está saindo. Você vai ver quanto que ela está produzindo. Na verdade, nós fizemos 2 cortes aí. Nós fizemos um corte no final do ano, final de novembro, deu 40 toneladas de silagem por hectare. E depois de 65 dias, fizemos um outro corte e deu 36 toneladas de silagem por hectare. Ou seja, deu uma média de 38 toneladas de silagem por hectare. Está aí a silagem sendo armazenada, né? Está armazenada em silos, é um projeto grande. É o que eu falei, no ano confina 24 mil boi, então tem que ter estrutura para isso. Né? Fizemos a opção desse tipo de silo, a perda praticamente não existe nesse tipo de silo. Tá? A gente usa, antes de fechar o silo, além de utilizar os micro-organismos indicados pela empresa, como por exemplo, o Bacillus plantarum para fazer a silagem, antes de fechar o silo, a gente usa benzoato de sódio, que parece muito com fermento de padaria, não é fermento de padaria, que ele, em 3 horas, elimina todo o oxigênio da superfície do silo. Então, quando você tampa o silo e utiliza a média de 140 gramas de benzoato de sódio para cada bomba de 20 litros de costal, pulverizando em cima, 3 horas depois, você vê a lona murchando, já não tem mais oxigênio aí, e você não tem perda na superfície. Não sei se vocês já fazem isso com benzoato, mas é um negócio bastante interessante. Tem vários estudos aí dentro da universidade para isso. Claro que, se você tem dejeto, é possível gerar energia elétrica. E uma coisa, eu não sou especialista em biodigestor, a gente trabalha com alguns especialistas aí do Brasil. Uma coisa que a gente já está fazendo em algumas fazendas que a gente assessora, é isso aqui que eu nem sabia que era possível fazer. É possível produzir sulfato de amônio líquido através do gás do biodigestor. E é o que a gente está fazendo. Existe um processo relativamente barato para se produzir sulfato de amônio líquido através do gás do biodigestor. E a gente já está fazendo isso. Tá? Então, além de gerar energia, além de gerar o biogás, se você tem um modelo alemão, é possível fazer biometano para tocar máquinas e carros da propriedade. Nós assessoramos uma propriedade em Patos de Minas, que tem suinocultura, tem aspersão em malha e tem pivô, que hoje todos os carros da fazenda já andam a biometano. Certo? Tratores, caminhonetes, tudo a biometano. O que é o biometano? É o biogás purificado, em poucas palavras. Então, obviamente, você tem a geração de energia para abastecer o projeto, a distribuição, e aí agora os potenciais. O que a gente tem estudado na universidade, o que está sinalizando para a gente na universidade e aonde é que a gente pode chegar. Nós não chegamos nisso ainda, mas pode chegar. Então, são estudos baseados em pequenas áreas experimentais, de produtividade de pastagem, análise bromatológica, simulação de pastejo e rentabilidade. Veja, são simulações, certo? Então, nós simulamos isso aí para 100 hectares e nós temos 3 sistemas aí. Voltando aqui, recria engorda, recria, somente engorda. Com efluente, sem efluente. Então, aqui nós temos listado todos os sistemas. Depois, eu não sei, Leandro, se essa palestra vai ficar à disposição no site. Tá? Esses dados ficam aí para vocês. Tem peso de entrada, peso de saída para cada situação, peso médio, número de animais que representa, a produção diária. E tem todos os dados aí dentro dessa simulação. Tá? Os custos, está em dólar, 5 mil dólares por hectare, 25 mil reais por hectare. A cerca elétrica, está aí implantação da pastagem, manejo dos animais, a rede de água para os bebedouros, mão de obra, etc. Observe que o equipamento de irrigação, eu quero que vocês guardem esse percentual na cabeça. Vocês vão ver o peso disso depois. E na prática acontece exatamente isso. Quem é produtor sabe disso. Quantidade de adubo, energia elétrica para cada situação. Tá? Então, veja que o adubo já representa 31% do custo de produção. O custo do equipamento em si, 8,82%. E aí tem calagem, manutenção de equipamento, sal, mão de obra, 2 pessoas para 100 hectares, suplementação, custo do ágil, né? E outros.
Então, aí tem também um custo de administração, que nós botamos 7% do custo operacional, que é o custo de administração, e a simulação. Ou seja, o que é possível chegar? Nós não chegamos ainda, mas é possível chegar nesses números. Esse é o potencial. Se você perguntar para quem trabalha com cana, qual o potencial da produtividade de cana? 300 toneladas por hectare? Eu não sei, eu estou chutando esse número aqui. Quanto que o pessoal está conseguindo em média em São Paulo? 68. Está longe do potencial, mas o potencial existe, né? Então, esse é o potencial quando se usa adubo químico. E aí eu comecei a fazer simulações com suplementação energética com milho e sem milho. E observe que aí nós já fizemos o seguinte, nós coletamos dados das 10 principais fazendas que a gente assessora, que segue à risca as recomendações, e chegamos em alguns números muito parecidos com aquele número que eu cheguei, que mostrei para vocês, real daquela área de 125 hectares. Então eu tenho aqui, ó, total dos custos, 3.245 dólares. Total dos gastos, valor bruto de venda, margem. Quanto nós chegamos no projeto real lá, daquela fazenda no ano de 2022? Aqui tem vários anos analisados e 10 propriedades. 3.300 aproximadamente. Veja que está muito próximo desse número. Tá certo? Muito próximo disso. Quando você trabalha sem suplementação energética, o ganho de peso é menor. A maioria dos custos não mudam. Maioria dos custos. Então, claro que tem que cair a rentabilidade. Então, você sai de uma rentabilidade de 3.700 para 2.000 dólares. Então, você tem que pensar na época o que você faz, porque às vezes a pessoa também não tem condição nem de armazenar o milho dentro da fazenda. Eu vou fazer um milho reidratado, vou moer o milho e reidratá-lo, que é mais fácil armazenar na forma de silagem. Então, tem vários processos que se pode fazer, que são bem conhecidos aí, tanto da parte agronômica quanto da parte zootécnica. O que eu te digo é o seguinte, deu um pau aqui. Vamos voltar aqui, né? Só voltando aqui, pessoal, um minutinho só. O que eu falo para o pessoal é o seguinte, quem trabalha com efluente tem que se resguardar de problemas ambientais. E o técnico que está assessorando também. Então, gente, tem que fazer monitoramento de solo. Tem que fazer monitoramento de solo. E fazer monitoramento de solo é barato. A gente recomenda extrator de solução de solo, que nada mais é do que um tensiômetro usado de uma maneira modificada. Posto de observação que todas as corporações ambientais do Brasil exigem, não tem valor preventivo. Posto de observação que é uma perfuração de 100 milímetros no solo até encontrar lençol freático. Aí você concreta a boca do poço, lacra ele. Aí você vai hoje lá, faz análise. Não tem contaminação. Vai amanhã, faz análise, não tem contaminação. Daqui 6 meses tem contaminação. O que você fez para evitar essa contaminação? Nada, porque ele não tem valor preventivo. Mas se nós utilizarmos o extrator de solução de solo, é possível trabalhar com isso. O que é o extrator? É um tensiômetro. Na verdade, ele vai ser instalado vazio, tem a cápsula porosa. Eu recomendo instalar a 30, 60, 90 e 1,20 m de profundidade. Eu vou aí, faço o vácuo, instalo, protejo com uma gaiola para animal não pisar, óbvio. Tá aí, pessoal instalando, pessoal que trabalha comigo. Estão instalando o extrator. Eu venho aí o dia que eu quero fazer coleta com a bomba de vácuo, faço o vácuo, certo? E 2 horas depois vou lá e faço coleta. Pego essa solução, se tem o elemento químico, está na solução, porque ele entra dentro, a cápsula porosa desse extrator, ela não retém elemento químico, tá certo? E aí eu levo para o laboratório, analiso, faço os gráficos para apresentar para o pessoal. Quando a gente está trabalhando com pesquisa, a gente costuma fazer isso até 3 metros de profundidade, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas, obviamente, em condição normal, você não faz isso. Eu faço os gráficos e mostro para a corporação ambiental, para o órgão ambiental, que não tem contaminação ou se tem risco de contaminação e fazemos um relatório com a RT, etc. Então, a turma que trabalha comigo já vem trabalhando isso há muito tempo. É interessante. Nós temos que ter cuidado com esse elemento químico aqui, ó. Toda vez que você trabalha com efluente, ele é presente no efluente e tem a tendência de salinizar o solo. E para isso a gente usa a metodologia da Embrapa proposta em 1997, com uso de gesso,
para resolver o problema e resolve por total, tá? Fazemos todos os gráficos e fazemos isso aí. Aí você pode falar, mas peraí, e se eu não for irrigar a área? Vou só dar uma noção para finalizar para vocês o que nós estamos fazendo. A gente faz balanço de massa e regressão linear para encontrar o melhor ponto de adubação quando você não tem irrigação, porque você não pode correr risco. Você não pode adubar uma área e não chover. Então, nós não podemos correr risco. Então, a gente faz as análises de solo para recomendação tanto da calagem quanto da adubação e um processo de regressão, né? Isso foi um trabalho que eu orientei, um processo de regressão, nós estabelecemos uma equação e fazemos um estudo para cada situação. Aqui para essa situação, por exemplo, eu fiz de 1,55 a 2,29 UA por hectare média ano. E chegamos à conclusão que a melhor rentabilidade na época nos dava com 1,85 UA por hectare. Então, isso é uma análise técnica com fundamentação econômica através da análise de regressão, tá? E a gente depois faz o mapa de aplicação disso na fazenda. Ok? Essa é uma fazenda de 3.600 hectares que a gente faz isso. Bom, gente, isso era um pouco do que eu tinha para falar para vocês. Espero ter contribuído aí, pelo menos para despertar nesses 45 minutos aí, para despertar vocês, tá, do que se pode ser feito com pecuária. Sabemos que tem momentos complicados, como o Yuri estava me falando agora, que em uma semana baixou 14% o custo da arroba, é isso, Yuri? O preço da arroba baixou, quer dizer, então você sai de 280 para 246, por exemplo, tem que estar preparado, infelizmente é isso, é aquilo que eu falei, né? A nossa fábrica não tem teto, então nós temos que estar preparados para isso. Como é que eu acho que a gente se prepara melhor? Com conhecimento, com tecnologia, com planejamento e execução centrada. Treinamento de mão de obra, gente, é fundamental dentro de uma propriedade. Ok? Forte abraço para vocês, estou à disposição aí. Luiz, muito obrigado. Luiz é daqueles parceiros que ele fala assim, Luiz, o que você precisa da gente? Ele fala, forneça o melhor material, me atenda no meu prazo e respeite os nossos clientes da maneira que ele precisa ser respeitado. Então é um grande orgulho ter o Luiz aí como parceiro de tantos anos. Parabenizar por todo esse trabalho, Luiz. Parabéns. Leandro, muito obrigado. A Anaanda Angen e a Rivers têm sido parceira nossa em pesquisa na universidade, em treinamento de pessoas. A minha equipe esteve lá na Naam há pouco tempo atrás fazendo um treinamento com o Arim, se não me engano, né? Então isso para nós é gratificante, Leandro. E agora nós estamos começando um novo trabalho agora. Nós vamos fazer um estudo que vai ser implantado agora esse mês de maio ainda, de 14 forrageiras diferentes, tá? Sobre irrigação de gotejamento. Tá? Todo o material doado pela turma aqui da Naam e da Rivers, e realmente isso possibilita esse tipo de trabalho dentro de uma instituição universitária, sendo ela qualquer instituição. Obrigado.